Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais uma previsão daquilo que pode ser a off-season de uma das 30 equipas das 30 equipas da NBA. Hoje é sobre os Brooklyn Nets. Muito se falou na altura de toda aquela troca de James Harden para Brooklyn, e com KD, Kyrie e James Harden, muitas pessoas os colocaram como os favoritos, ou como um dos principais favoritos, por exemplo, na parte do nível da Conferência Este, para chegar às finais e vencer as finais. Uh, no entanto, debateram-se aqui com um grande problema que não só foi uma dificuldade para eles, mas também uma dificuldade para muitas equipas da NBA e para muitas superestrelas desta liga. Foi a questão das lesões. Obviamente que na série dos Nets com os Bucks, inicialmente era James Harden que estava com uma hamstring que o impediu de jogar a 100% nessa série, porque ele chegou a fazer 2, 3 jogos, se não estou em erro, mas via-se perfeitamente que não era o James Harden, nós não estávamos habituados, não era um James Harden tão agressivo e tão com tanta vontade de querer penetrar para dentro, para o cesto e ganhar algumas faltas. Sempre foi um jogador que foi um bocado uma sombra de si próprio. E depois também foi a de Kyrie Irving, que também na série contra os Bucks também teve uma queda um bocadinho abrupta e que o impediu de jogar, e de certo modo foi isso que acabou por ditar a eliminação dos Nets frente aos Bucks, pronto, nessa série. Surgem aqui algumas questões que se podem colocar relativamente a esta situação dos Brooklyn Nets, que é inicialmente a nível de saúde, a nível de fisicamente, que este Big Three esteja saudável, esteja a 100%. Há aqui muitas situações que realmente podem-se colocar, porque o Kyrie Irving, pronto, teve alguns jogos lesionados, mas também teve alguns jogos em que acabava por simplesmente não jogar nesses jogos. E o James Harden, pronto, é um jogador que de vez em quando tem ali alguma uma lesão ou outra que o impede depois também muitas vezes de o conseguir, de conseguir que ele tenha um impacto na equipa. E depois o Kevin Durant, que não nos podemos esquecer que apesar de ter vindo de uma lesão tão complicada como foi aquela do tendão de Aquiles, ele regressou muito bem, fez provavelmente o melhor jogador dos Brooklyn Nets nesta temporada. Parece que parece que nem teve lesionado durante tanto tempo, ainda por cima numa lesão tão complexa como é aquela. Relativamente a esta situação destes três jogadores, obviamente que o foco principal para os Brooklyn Nets vai ser renovar contrato com estes três jogadores. Agora veremos se eles realmente se pretendem renovar contrato ou não com os Brooklyn Nets, ou se pretendem deixar que o seu contrato chegue até ao fim da próxima temporada e depois então é que se decidem se ficam ou se saem de Brooklyn. Uma outra situação que também se coloca é relativamente a Spencer Dinwiddie, porque os Nets têm aqui três alternativas. Ou oferecem um novo contrato, ou ele vai-se embora por uma sign and trade, ou simplesmente deixam-no sair. Eu acho que se fosse os Nets tentava aqui fazer uma gestão muito criteriosa deste jogador, porque ainda antes destes três chegarem, quando era D'Angelo Russell, quando era Dinwiddie, quando era Jarrett Allen, era uma equipa muito jovem e o Dinwiddie era um dos bons bases de construção na NBA. E ele demonstrou, não só nessa altura, mas também já depois com a chegada do Kyrie, que também estava ali a dar rasgos de grande qualidade, quer a vir do banco e até mesmo a jogar no 5 inicial, de tempos em tempos. Obviamente que era uma excelente peça para vir do banco se os Nets conseguirem renovar com ele, porque tendo o KD, Harden e Kyrie Irving, e depois tendo um Claxton, ou um DeAndre Jordan ou um Joe Harris, e depois o Dinwiddie a vir do banco, era uma arma muito importante para os Nets poderem atacar o título na próxima temporada. É uma situação que de novo vai ser muito complicado depois eles gerirem nesta situação. Tirando estes quatro jogadores, eles também se enfrentam com algumas questões relativamente, por exemplo, a Blake Griffin, Bruce Brown, Jeff Green, todos aqueles jogadores, os role players, como nós costumamos dizer. Blake Griffin, na altura, assinou, se não estou em erro, foi por um contrato pelo contrato mínimo, que é o contrato veterano mínimo. Bruce Brown também tem um contrato muito baixo. Obviamente também foi dos melhores jogadores, foi uma das grandes revelações destes Brooklyn Nets nesta temporada. Portanto, também não sei se os Nets ou vão tentar oferecer mais um bocadinho mais, ou se vão simplesmente oferecer o mesmo tipo de contrato
para ver se depois Bruce Brown consegue aceitar. E depois também Jeff Green também foi que, com as lesões de Kyrie e James Harden, acabou por saltar para o 5 inicial. Também muitas vezes jogava aposto, quando os Nets jogavam numa espécie de small ball. Foram três jogadores que se destacaram muito, quer na temporada regular, quer nos playoffs. Portanto, parece-me que, de novo, vai ser um bocado um contrato mínimo. Agora veremos se os jogadores realmente aceitam esse tipo de contrato ou não. E depois também outros jogadores como o Lau Cabarro e o Tyler Johnson. São dois jogadores também a vir do banco. Tyler Johnson esteve bem também a vir do banco nesta temporada. Cabarro já tinha demonstrado, não só este ano, mas também o ano passado, que era um jogador interessante e que se podia desenvolver a vir do banco. Estar ali algo importante para estes Nets. Os Nets este ano também têm uma mid-level exception de 5,9 milhões e também é uma das questões é ver o que é que os Nets podem fazer com esta situação. Porque é pouco dinheiro, não é tanto como outras equipas que têm uma mid-level exception mais elevada a nível de dinheiro, pronto. E como tal vai ser muito interessante ver como é que aqui os Nets se vão conseguir mexer. Porque, de novo, é uma situação muito complicada para os Nets, porque tem ali 3 jogadores logo a receber muito dinheiro mesmo. Será interessante como é que aqui será, como é que eles farão também uma flexibilidade a nível de contratos. Depois também aqui no nível de draft picks, eles têm a pick número 27, 44, 49 e 59 deste ano. Obviamente depois para o futuro têm muitas picks que foram para Houston e para outras equipas, devido ao facto, obviamente, com a troca do James Harden, eles tiveram de abdicar de muito daquilo que poderá ser o futuro deste franchise. Nós até na brincadeira dizíamos que poderiam chegar até mesmo a uma situação dos Brooklyn Nets também há uns anos, quando trocaram por Kevin Garnett e por Paul Pierce, também abdicaram de muitas draft picks, que colocou a equipa de Brooklyn numa situação muito má nos anos após a retirada de Kevin Garnett e Paul Pierce. Portanto, aqui nesta situação, acho que também poderão, obviamente que ainda é uma possibilidade, também de chegar a esses níveis nos próximos anos. A nível de cap space, obviamente estão outra vez no Luxury Tax, obviamente, mas nesta altura vai ser mais complicado para os Nets, porque, como já disse, tem Dinwiddie que está no último ano de contrato, recusou a player option, portanto já estão a quase 17 milhões acima da tax line. Depois, como eu já disse, a questão da mid-level exception. A nível de necessidades da equipa, eu acho que aquilo que eles necessitam mais, obviamente, é de um base de construção para vir do banco. A nível, por exemplo, na posição de shooting guard, não necessitam de nada, porque têm James Harden, têm Landry Shamet, estão bem nesta posição. A nível de small forward, tem o Joe Harris e também, às vezes, o KD, que também pode jogar naquela posição. A power forward, por exemplo, a ESPN, neste caso, colocou a power forward. E depois tem o Wallace Johnson, que foi um jogador que também me chamou muita atenção em alguns jogos que eu tive a oportunidade de ver este ano dos Nets. E por sempre ser um jogador interessante e estar ali um projeto do jogador que, se for trabalhado, pode dar ali qualquer coisa de interessante. Porque tinha muita energia e muita vontade de se mostrar a vir do banco. E depois na posição de poste temos o Andre Jordan e temos o Claxton, que também se demonstrou muito nesta temporada, quer a vir do banco, quer até mesmo no 5 inicial em alguns jogos, perante algumas vezes a ausência do DeAndre Jordan. Portanto, parece-me que obviamente que o principal é que este Big 3 se mantenha saudável, que se mantenha bem fisicamente e depois a nível de profundidade da equipa, porque obviamente nós falávamos muito ao longo dos episódios deste podcast, que o problema dos Nets é o facto de não ter um banco tão forte como outras equipas na conferência e também na NBA, porque eles iam muito por aquele princípio de que se tem aqueles 3 chega para ganhar, e isso muitas vezes não é verdade. Por exemplo, fazendo aqui um bocado uma comparação rápida, nós, por exemplo, com o Big 3 de Miami tínhamos o LeBron, tínhamos o Wade e Chris Bosh, mas tínhamos outros jogadores a vir do banco que davam uma maior segurança defensiva à equipa e que permitiam que o barco não afundasse quando aqueles 3 saíssem do campo. E há algo que se via muito nestes Nets. Bastavam estes 3 sair, obviamente não acontecia com muita frequência, mas bastavam estes 3 sair
e o barco começava-se ali a descontrolar um pouco, porque não havia aquela base, aquela segurança de ter ali um ou outro jogador a vir do banco que garanta uma estabilidade desse 5 alternativo. Mas como tal, é uma situação muito complicada para os Nets. Agora este ano, nesta altura, vai ser mais complicado. Não tão complicado como, por exemplo, o dos Lakers, por exemplo, que isso é uma questão mais complexa. Mas aqui na situação de Brooklyn é um bocado de ver o que é que podem fazer nesta questão. Obviamente que a nível de profundidade da equipa é algo que necessitam melhorar bastante. Apesar de terem, por exemplo, um Alice Johnson na equipa, acredito que o possam enviar para a G-League para ele se desenvolver um pouco mais e poder aparecer mais tarde na NBA, quer seja a nível de uma fase final de uma temporada regular ou até mesmo nos playoffs, para dar ali um bocado de irreverência e de juventude aos Brooklyn Nets. Mas vai ser uma situação também muito interessante sobre o que é que os Nets podem fazer e depois, mais importante de tudo, é aquela situação das extensões de contrato que poderão ser aceitas ou recusadas pelo Kyrie, pelo James Harden e pelo Kevin Durant. Muito obrigado a todos por terem ouvido uma pequena previsão daquilo que os Nets podem fazer nesta off-season. Obrigado a todos por terem ouvido e um grande abraço.